senhor, fica à vontade. Fica à vontade, vou subir. Amém. A paz para as irmãs? Amém? Quero agradecer a Deus, por esse convite, por essa oportunidade. A vida do pastor Abraão, da irmã Rose, do irmão Ismael. Pelo convite de quarta-feira da semana passada, só que a gente está na faculdade, eu não pude atender. Expliquei para eles e hoje, aprove a Deus, a gente está aqui novamente com os irmãos. Eu dei 2 aulas para os varões e daí a irmã Rose me chamou para falar um pouquinho com as irmãs hoje. É uma lição muito importante, irmãos, principalmente classe das irmãs, que muitos tentam culpabilizar a questão do pecado. Foi Adão ou foi Eva que pecou? O próprio Adão disse que foi a mulher. E a mulher, por sua vez, falou que foi a serpente. Ninguém assumiu a sua culpa. E aqui no Salmo 51, que é a leitura bíblica, o enunciado fala que é o Salmo de Davi, ao cantor Mó, depois que o profeta Natã falou com ele e depois que Davi se deitou com Batseba. Então muitos, a culpa é do Davi ou a culpa é da Batseba? A culpa é do homem ou a culpa é da mulher? Novamente, a culpa ela é individual. Ezequiel, no capítulo 18, no versículo 4, fala que a alma que pecar, esta morrerá. E logo no início do capítulo 18 de Ezequiel, ele fala que antigamente o pai e a mãe pecavam, o filho pagava por isso. Em Êxodo, no capítulo 20, ali do versículo 5 em diante, fala que eu aborreço a alma daqueles que pecam contra mim até a 5ª, 6ª geração. Então era algo hereditário. E aqui vai falar, o próprio Davi ele diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Então o pecado não foi dele? O pecado foi da mãe dele? O pecado não foi dele, o pecado foi da Batseba, que estava ali se banhando na frente do palácio, e ele viu e mandou o servo chamá-la? Não, o pecado ele é individual. E acho que essa é a principal coisa que precisamos falar hoje. O pecado ele é individual. E como que nós resolvemos a questão do pecado? A palavra-chave, para quem tem a revista do professor, confissão. Tanto que Provérbios capítulo 28, no versículo 13, que é o nosso textuário, fala que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas aquele que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Então é reconhecer o pecado, e é isso que 1 João fala: se nós dissermos que nós não temos pecado, fazemos Deus mentiroso. E João capítulo 14, versículo 6 fala que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é o mesmo João que escreveu o Evangelho que escreveu as 3 epístolas, e provavelmente com muita certeza o próprio livro do Apocalipse, que vai ser a última leitura bíblica dessa revista. Porque essa revista ela tem por título a carreira que nos está proposta: como chegar até o céu. Então Apocalipse vai falar do novo céu e da nova terra, mas desde a primeira lição, desde abril, maio, junho, está falando do caminho, está falando da carreira. Como é essa carreira que precisamos trilhar para que cheguemos até o céu, para que cheguemos até o trono de glória. Para que em 1 Coríntios, no capítulo 15, o nosso corpo, que é mortal, se revista da imortalidade. E lá em Apocalipse fala que não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, porque Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Mas enquanto estivermos ainda nessa vida, é o que João escreveu no capítulo 16, no versículo 33, que nesse mundo nós teremos aflições. Mas tende bom ânimo, se anime, não desanime, não desespere, porque Ele venceu o mundo. E do mesmo jeito que Ele venceu o mundo, nós venceremos também.
porque Ele está em nós. A palavra confissão, no grego, eu gosto muito de usar os idiomas originais, é homologuei. Homo é aquilo que é igual. Por exemplo, a gente vê muito falar da relação homoafetiva. Duas pessoas do mesmo gênero, homo, igual. Homogêneo é a mistura da água com o sal. Você não consegue diferenciar porque ela ficou igual. Agora a mistura da água com o açúcar é heterogênea, hétero, diferente, porque você consegue ver o açúcar no fundo do copo com água. E homo é o mesmo que igual ou junto, tão junto que fica indissociável, não dá para separar. E logos, significa falar, ou palavra, ou discurso. Então a palavra homologar, por exemplo, lá no meu serviço, eu trabalho na diretoria de ensino, já trabalhei com o filho da Nancy, né? E lá eu sou o supervisor. O supervisor, ele não é o cabeça, ele ajuda quem está em cima, que é o dirigente. O meu papel é visitar as escolas, conversar com os diretores, saber o que está acontecendo e dar uma opinião. Essa opinião se chama parecer. Esse parecer eu mando para minha chefe, que é a dirigente, e se ela concordar com o meu parecer, com a minha opinião, ela vai fazer o quê? Homologar. E daí ela vai assinar dizendo, eu concordo, é isso mesmo. No momento em que nós pecamos, que nós erramos, e nós confessamos, nós estamos dizendo, eu pequei, eu vou assinar embaixo. Por isso que Davi, ele fala no Salmo 51, verso 2, que o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, ele consegue reconhecer uma lista de pecados e embaixo ele está assinando. Diferente daquele que peca, não fui eu, isso não é pecado, a culpa não é minha, a culpa é da sociedade, eu sou vítima da situação. Ele está se esquivando. Adão, onde você está? Ah, Senhor, como você sabe que você está nu? Porque a mulher que o Senhor me deu fruto e eu comi. Ele não ratificou, ele não homologou. E homologar significa confessar. Ele não confessou o pecado dele. E a mulher a mesma coisa, não confessou. Então, se nós reconhecermos que nós pecamos, nós precisamos confessar o nosso pecado. E aí o Senhor vem e nos perdoa. Se nós percebermos em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9, o Pai Nosso, o que Jesus nos ensina? Pai Nosso que estás no céu, está se referindo a Deus, e lá embaixo, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então o próprio Jesus fala, peça perdão para o Pai. E aqui João fala, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Eu quero fazer uma dinâmica com as irmãs. Eu vou dar uma folha para cada uma. Escreva uma coisa que você acha que agrada a Deus. Você vai escrever uma coisa. Eu tenho caneta aqui. Tem caneta aí? Todo mundo? Uma coisa que agrada a Deus. Aqui. Porque na oração do Pai Nosso fala, né? Seja feita a sua vontade. E qual que... Aqui, irmão. Seja feita a sua vontade. Então, qual que é a vontade de Deus para nós? Escreva uma coisa, uma ação,
que você considera, e você fazendo, Deus vai se agradar. A vontade de Deus. Eu não estou inventando nada, isso está na lista do professor. Bem? Ah, tá, certo. Aqui, pastor. Mais alguém? Escreva uma coisa, se quiser escrever de canetão também. Não pode deixar. Vai ter que escrever dois. Duas vão estar. Opa! Pode ser uma coisa só, ou duas, não sei. O pastor vai ser mais difícil, viu? Porque vai ter que ficar sentado aí, vai ter que lançar aqui dentro. Que agrada a Deus, que seja feita a vontade de Deus. Pronto? Amassa essa folha. Vou facilitar para os irmãos, vai. Não ia facilitar. Para amassar a folha. Isso. Aí vai ficar ruim para a senhora agora. Eu acho que é. Já passei. Todos já fizeram? Por favor, lancem no tablet. E onde está? Não pode sair do lugar. Aí. Essa é a ideia. Não ia poder falar de pecado se todo mundo acertasse. Favor? Daí mesmo. Todos? Ah, não, tem a irmã aqui. Pronto? Então, vamos ver qual vontade de Deus vocês conseguiram fazer. Amar o próximo. Alguém conseguiu amar o próximo. Parabéns. Para mim, a vontade de Deus é que agrade a Ele. Orar, jejuar e confessar o seu pecado em jejum. Parabéns, conseguiu orar, conseguiu jejuar, conseguiu confessar. Vamos ver. Sinceridade, conseguiu agir com sinceridade. Aqui é o que foi feito, o que deu certo. E ser fiel a Deus, conseguiu. Aqui, pastor, essas irmãs aqui. Então, parabéns. Oi? Acertar o alvo. E o que significa pecar? Quem errou o alvo aqui? Vamos ver quem errou o alvo aqui. Ai. Pode abrir para mim, por favor? Ser fiel a Deus. Não conseguiu ser fiel a Deus. Errou o alvo. Tinha até boa intenção. Mas errou o alvo. Não foi fiel a Deus.
que mais? Deixa da boca pra fora. Não foi do coração. Deixa eu ver quem tá de lá. De lá, não tá lá. Meu irmão apontando o erro dos outros. Deixa eu ver. Olha o pastor revelando aí, ó. Uma carta. Honrar o seu pai e sua mãe. Ai, que dó. Não conseguiu honrar o pai e a mãe. Errou o alvo. E obediência e perseverança na presença. Não deu certo. E aí, para concluir essa dinâmica, quem acertou? Qual foi a sensação de ter acertado o alvo? Muito boa. Muito boa? Uma sensação de Deus quer que a gente faça e a gente vai lá e faz. E quem não acertou o alvo, qual é a sensação? Triste, né? E o que fazer? Fiquei até a porta do céu não entrou. Não entra? Cheguei que ela não entrou. Oh, meu Deus do céu. Mas aqui na lição, na revista, está falando que é apenas uma vez que vai jogar no balde. Só que Deus é tão misericordioso que Ele nos dá mais de uma oportunidade. Então, se não deu certo na primeira vez, vai lá e tenta de novo. Até nós conseguirmos. Pela nossa natureza pecaminosa, a gente vai tentar e não vai conseguir muitas vezes. Mas isso aqui que tem que fazer? Perseverar. Daniel 12:13 fala o quê? Tu, porém, vai até o fim. E Jesus fala que aquele que perseverar será salvo. Davi teve uma nova chance? Sim. O reino poderia ser tirado dele. Mas Deus colocou ele ali, porque depois que ele confessou, o profeta imediatamente fala: por conta disso você não morrerá. Porque o pecado dele era o pecado de morte. O adultério é pecado de morte. Davi tinha quantas esposas? Quantas esposas o Davi tinha? Ele se casou com a Mical, que era filha de Saul. Ele tinha a Abigail, que era esposa do Nabal. Daí morreu, o próprio Deus o matou e tomou como esposa. Tinha Ainoã, tinha Agite. Ele tinha 8 esposas, e fora as concubinas. O filho dele tinha 1000. O Salomão. E o filho do Salomão, Raboão, tinha 18 esposas e 60 concubinas. Então, tomar mais uma mulher seria considerado adultério? No ponto cultural daquela época, não. E aqui? Qual que é o nome do gigante que Davi matou? Nós falamos que Davi foi o assassino de Golias. Ninguém acusa Davi do assassinato de Golias. Mas é aqui. Não é porque ele tinha mais uma mulher que ele cometeu adultério. E não é porque ele matou mais um homem, fora tantos que ele matou em guerra, que ele cometeu assassinato. Mas aqui foi um caso específico. Essa daqui era de um homem só. E esse daqui era um soldado, um capitão leal ao exército de Davi. Esse aqui era inimigo, era um filisteu. Não estou dizendo que matar é certo. Êxodo 20, Deuteronômio 5 fala: não matarás. Porém, aqui ele estava em guerra. Aqui era algo de foro íntimo, algo particular. Ele cometeu um adultério
e ele cometeu um assassinato. E ele tentou esconder. Lembra-me o Salmo de número 32? Quando ele escondeu, o que aconteceu com os ossos de Davi? Salmo 32. Primeiro? Isso, a partir do primeiro. Salmos 32? 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Pode continuar? Isso. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envergonharam os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Amém. Até aí. Quando eu me calei, Envelhecer os meus ossos. Envelhecer os meus ossos. Deu uma doença aí, uma osteoporose nele, danado, viu? Porque ele ficou tão fraco. É claro que, trazendo para o âmbito espiritual, ele se sentiu tão desiludido, tão desanimado, tão acabado, quando ele se calou. Por isso que imediatamente ele fala: não, eu preciso confessar, eu preciso homologar, assinar embaixo que eu cometi aquilo. O próprio Provérbios fala que se ele tivesse escondido, não ia dar certo. Então, irmãs, seguindo os tópicos aqui da lição, a palavra confissão. Para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Quando nós até confessamos o pecado, fala, realmente, eu fiz isso, eu faço isso, só que eu não consigo largar disso, deixar disso. Isso se torna para nós um vício. E o único que pode nos ajudar a se libertar desse vício é o próprio Espírito Santo de Deus. É só buscando a presença dele que nós conseguimos nos livrar de tudo aquilo, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Então é somente orando, como os irmãos colocaram, jejuando, buscando a palavra, confessando, se entregando, é que nós vamos conseguir deixar. O pecado, ele não pode ser deliberado. Eu não posso querer cometer o pecado. Na vida do crente, que ainda é um ser humano, o pecado ele vem, mas de forma involuntária. Você não premedita fazer aquilo que é errado porque você conhece a Bíblia, você conhece a palavra de Deus. E se você sabe que está errado, não faça, não cometa. O próprio Paulo fala que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero já está diante de mim. Então o pecado na vida do crente é involuntário. E ali 1 João fala que aquele que é nascido de Deus não peca. Eu não gosto dessa tradução. Eu gosto da tradução que fala: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Porque se pecar, todo mundo peca. Então ninguém é nascido de Deus? Não. É algo contínuo. É algo pensado. Você não pensa em pecar, você pensa em santificar. Quem pode ler para mim Isaías 59, 1 e 2? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Amém. Então a mão do Senhor e o ouvido do Senhor não está encolhido. O desejo dele é abençoar, é escutar a sua oração, escutar o seu pedido. Porém, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós, para que vós não ouçam.
Então o pecado, a iniquidade, é aquilo que separa o homem de Deus, a mulher de Deus. Vamos pensar um pouco aqui no grego novamente. Iniquidade é anomia. Esse a significa não. E esse nomos significa lei. Não seguir a lei. Essa é a anomia, que é a tradução para iniquidade. Mas quando, não seguir, mas quando você até segue ela, e de repente você quebra ela, não quer mais seguir, essa é a transgressão. A transgressão é aquele que segue, porém, ele quebra aquela fidelidade dele. A iniquidade é não seguir de jeito nenhum. E pior que a iniquidade é a impiedade, porque a palavra piedade está ligado com o serviço religioso, uma reverência, uma adoração, uma veneração. A impiedade, ela é pior, porque aqui nós temos o Espírito Santo na nossa consciência que fala: você pecou, você errou, você precisa se consertar. Mas quando está na impiedade, é a negação do próprio Deus, que é o dono da lei, que é o autor da lei. E na cultura grega, o pecado significa hamartia. Tanto que na teologia, o estudo do pecado é a hamartiologia. Tem um sinalzinho aqui, esse sinalzinho ele foi traduzido para o português com a letra H, hamartia. Na cultura grega, a minha formação inicial é teatro, fiz várias peças, tudo. E lá, o que a gente aprende? Que a personagem principal da peça, do espetáculo, na tragédia, principalmente na tragédia, ele tem dois caminhos a seguir. Só que na tragédia, ele sempre vai escolher o caminho errado. E esse caminho errado é a hamartia. Esse caminho errado vai levar ele a sofrer todas as suas consequências, que é a tragédia. E toda peça trágica, o herói, o protagonista, tem sempre que escolher o caminho errado para sofrer. E esse sofrimento é tão forte, por exemplo, na peça Édipo Rei, ele tem relação com a própria mãe, depois ele descobre, fura os olhos, ela se mata, é uma tragédia, algo horrível. E aí quem está assistindo fica abismado, assustado. Nossa, mas ele não poderia ter escolhido o caminho errado. Ele passa por essa sensação que nós passamos aqui, deveria ter acertado e não acertei. Lá na Grécia não, a gente vê a personagem errando, sofrendo todo tipo de consequência, e esse sentimento, essa sensação, me faz sair da peça, sair do teatro falando: eu não vou errar, porque ele errou e passou por isso. Se eu errar, eu vou passar por isso. Então é melhor eu consertar, melhor arrumar a minha vida, melhor seguir pelo caminho certo. Então aqui, na tragédia, o herói escolhe o caminho errado e sofre a consequência. E esse sentimento da plateia se chama catarse. Se chama catarse. E a palavra catarse, traduzida para o português, é purificação. Não sei se alguma irmã chama Catarina aqui, significa pureza. Purificar. Agora lê para mim Salmo 51, no comecinho, por favor. O que Davi está pedindo para Deus?
Isso. O próximo. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então ele está pedindo a purificação. Só que nós vimos lá no teatro que eu preciso olhar o outro e me purificar. No caso de Davi, ele errou. Ele vai ter as consequências, só que mesmo assim ele está pedindo a purificação. Vamos continuar aqui na leitura bíblica. Tem misericórdia de mim, foi o que eu falei no começo. Deus dá mais uma chance para nós. Ele é longânimo em se irar, ele é longânimo em perdoar. Apaga as minhas transgressões. Então aquela lista que ele fez e ele homologou, ele assinou embaixo, ele fala para Deus: Deus, eu confessei meu pecado, apaga, já está, eu confirmei aquilo ali. O que mais? Segundo a multidão das tuas, apaga as minhas transgressões. Transgressão porque ele descumpriu a lei. Se a lei fala não matarás, se a lei fala não adulterarás, e ele adulterou e ele matou, ele transgrediu a lei. Ele está pedindo para Deus para apagar. Lava-me também da minha iniquidade, que é todo o pensamento. Vocês acham que o pecado de Davi foi voluntário? Foi involuntário? Não. Porque ele viu a mulher tomando banho, ele chamou ela, ele se deitou com ela, ela disse para ele que ela estava pejada, estava grávida. Ele começou a maquinar, a pensar como ele resolveria aquilo. Já começa errado, né? Porque ali fala que tudo isso aconteceu no tempo que os reis iam para a guerra. Se é o tempo que os reis iam para a guerra, o que Davi estava fazendo no palácio e não tinha ido para a guerra? Já começa errado. E aquele que começa errado, termina errado. E depois que ele descobriu que ela estava grávida, manda chamar Urias. Ah, mas senhor, os meus amigos estão lá, os outros capitães estão lá. Não, você vai descansar. Você vai para sua casa, você vai deitar com a sua esposa. Não, eu não vou. Se eles estão lá na luta, o que eu vou fazer descansando? Ele ficou a noite inteira na porta do palácio. Daí no dia seguinte, olha só, ao tempo que Davi teve, antes do assassinato. Por que você fez isso? Daí, mais uma vez, não deu certo, ele vai lá e escreve uma carta, entrega para Joabe, que era o general. Coloque Urias na frente da batalha para que morra. E daí ele foi lá e entregou para o general leu, colocou ele na frente da batalha contra os amonitas e imediatamente, na parte mais quente da batalha, ele morre. Então olha o tempo que Davi teve, toda a estratégia maligna, negativa que ele tem, maquinando o mal até chegar na consumação do mal. Então não foi involuntário, não foi, meu Deus, pequei, errei. Ele teve um tempo se planejando como iria escapar daquela situação que ele mesmo havia criado. E ali no Salmo 32 fala que o tempo que eu me calei, envelheceram os meus ossos. Ele se calou perante quem? Perante as pessoas. Só que Deus, que tudo vê, mandou o profeta. Daí ele conta aquela história que tinha um homem que tinha várias ovelhas. Nós citamos aqui várias ovelhas, esposas que ele tinha. E chegou um convidado na casa dele. Só que tinha um homem que tinha uma ovelha só. E esse homem que tinha várias ovelhas, em vez de sacrificar uma de suas ovelhas, pegou a única ovelha que aquele homem tinha. Essa aula é difícil. Daí que ele pegou, sacrificou e deu para o seu convidado. E qual foi a sentença de Davi? Ele tem que morrer.
o que o profeta falou? Esse homem é você. Daí que ele cai em si, ele fala: eu tentei me calar, mas diante de Deus ninguém se cala. Eclesiastes capítulo 12 fala que tudo está patente aos olhos do Senhor, e tudo aquilo que está oculto será revelado. Então naquele momento ele se arrepende, ele pede para Deus para lavar, para purificar, para apagar. E ele fala uma coisa muito interessante, que Davi não pecou na oração dele contra Batseba, ele não pecou contra Urias, ele não pecou contra ninguém. Contra quem ele pecou? Somente contra Deus. Quem lê para mim, por favor? O 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que os teus olhos vi mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Davi fala que somente contra Deus ele pecou, porque ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele havia sido escolhido por Deus para reinar Israel. Lá em Deuteronômio, no capítulo 17, fala que todo rei que se sentasse no trono, ele teria que fazer para si uma cópia da lei, para que guardasse no seu coração. Tem um psicólogo que estava assistindo ele esses dias, ele fala que quando nós estamos em uma reunião e alguém fala: ah, mas você vai mandar isso para mim depois? É uma coisa. Só que a pessoa que vai esperar que aquele documento chegue para ele, no momento da reunião ele não vai se preocupar. Por quê? Porque ele vai ter acesso depois. A melhor forma da gente aprender é escrever. E daí em Deuteronômio 17 fala que: rei, quando você sentar no trono, escreva. Qual é o objetivo? Aprender, seguir o que está escrito. E Davi ele fala que contra Deus somente ele pecou, porque ele conhecia, porque ele foi instruído a escrever a lei, porque ele sabia do que estava escrito. Só que mesmo assim, no versículo 3 fala que todo pecado está diante de mim. E a parte B do versículo 4, ele coloca Deus como julgador. E aqui ele sabe: Deus, me perdoa. Ele pede, né? A gente chama no direito de atenuação da pena. A função do defensor: a pessoa matou, roubou, estuprou, fez um monte de coisa. O defensor, o advogado, vai ter que ir lá fazer o quê? Se não conseguir dizer que aquele réu é inocente, pelo menos ele vai ter que abrandar a pena, diminuir a pena. E é isso que Davi ele faz no começo. Só que na parte B do versículo 4 ele fala: Senhor, mesmo eu pedindo, eu sei que o Senhor, se colocar a mão pesada sobre mim, o Senhor ainda vai ser reto, o Senhor ainda vai ser justo. Versículo 4, parte B: contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado. O Senhor vai continuar sendo justo. Quando julgares, mesmo o Senhor me der a maior pena que existe, a prisão perpétua, a pena de morte, mesmo assim o Senhor vai ser justo, pelo tamanho do pecado que eu cometi. Justificado quando falares, e puro quando julgares. Então ele fala: Senhor, eu aceito a minha condenação, eu aceito a minha pena, porque não foi coisa simples que eu fiz. E daí mais uma vez ele tenta se justificar: eis que em iniquidade fui formado. Alguns teólogos, historiadores pegam esse versículo e falam
Por que Davi coloca que ele foi formado em iniquidade? Porque alguns consideram que ele tenha sido um filho de uma relação adúltera de Jessé. Por isso, por exemplo, que quando Samuel chega em 1 Samuel capítulo 16 e fala: onde estão os seus filhos? Colocam 7 e esquece do outro. Porque Jessé acreditava que os filhos dele eram somente aqueles 7. Aquele lá não. Fruto de adultério, fruto de uma outra relação. E eles utilizam esse versículo que fala que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe, para dizer que ele não era o mesmo, Davi não era filho da mesma mãe que os demais filhos. Outros já falam que por ele ser ruivo, por ter cabelo vermelho, ele seria diferente. Não o padrão de beleza, o padrão de porte de um judeu da sua época, de um hebreu da sua época, mas uma pessoa completamente diferente fisicamente. Mas para nós, espiritualmente falando, nós dissemos que nascemos em pecado, em iniquidade nos concebeu a nossa mãe, pela questão do pecado que passa de geração em geração. Quando nós lemos Gênesis capítulo 5, lá em Gênesis capítulo 2 fala que o Senhor disse, e Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas quando chegamos em Gênesis capítulo 5, quem pode ler para mim? Depois do pecado. Depois que Adão e Eva pecaram. Eu prefiro essa linha de interpretação aqui. Versículo 3. 5 e 3 de Gênesis. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Então nós vemos Deus, passamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Não quer dizer que se eu tenho nariz, tenho orelha, tenho boca e sou feito à imagem de Deus, Deus também tem nariz, olho e boca, é isso? Atributos morais. João capítulo 4, versículo 23 fala que Deus é Espírito. Ele não tem forma humana. João capítulo 1, Filipenses capítulo 2 fala que ele tomou a forma de homem. Então, se o Filho tomou a forma de homem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo antes não eram corpos humanos, são Espírito. Quando fala que o homem é a imagem e semelhança de Deus, é porque Deus é amor e o homem foi feito para ser amoroso. Que Deus é justo, que Deus é fiel. E assim como Ele é, nós devemos ser também. Porque Ele é santo, nós somos santos. Mas depois do pecado, Adão teve um filho. A imagem de Deus? Não. A imagem do Adão. A imagem do pecado. Então todos que vieram, isso aqui é o Adão, todos os que vieram a partir de Adão, são imagem e semelhança de Deus? Não. São imagem e semelhança do Adão, do homem pecador, do velho homem. E aí somente confessando, se arrependendo e acreditando em Jesus como Salvador, é que nós vamos ter a imagem e semelhança de Deus. Então nós nascemos pecadores. Não que a criança tenha pecado, porque junto do pecado tem que ter a consciência. Nós já falamos aqui do pecado voluntário e do involuntário, mas a criança mente. Mas ela não sabe. A nossa função de pai e de mãe é ensinar. E no momento que ela sabe o que é certo e o que é errado, se ela optar pelo errado, aí sim ela é considerada pecadora. Porque existe uma grande diferença. A criança, ela não é justa. A criança, ela é inocente. E no momento que ela perde a inocência e ela se torna conhecedora, é que fazendo o que é certo, ela será considerada
justa. A criança não é batizada porque ela não pode ser justificada. Ela é inocente, porque ela não tem a ciência, ela não tem a sabedoria, ela não tem o conhecimento. No momento que é ensinado, ela precisa escolher o caminho certo, aí sim ela vai se batizar. Então, o homem, a humanidade, é a imagem e semelhança do velho homem. E aí, quando nós nos entregamos a Deus, é que nós passamos a ter espiritualmente a imagem e semelhança de Deus. Ontem eu fiz a gravação dessa aula, que a gente tem um canal que faz, principalmente trabalhando as questões do hebraico, do grego. Eu falei que quando nós vamos na praia, nós brincamos na areia, na água, normal. Quando nós sentimos que a situação está tranquila, a gente vai até onde dá pé ali. Só que acontece alguma coisa que eu começo a me desequilibrar, eu acho que eu vou me afogar, o que eu falo? Socorro. E quem que eu vou identificar na praia que vai poder me ajudar? Quem é a pessoa que está ali na praia, pronta para me socorrer? Salva-vidas. Salva-vidas. O homem peca, a mulher peca. Só que se ele achar que a situação dele está boa, ele vai gritar por socorro? Mas quando ele reconhece que ele está afogando, ele grita por socorro. E o que acontece? Vem alguém para salvá-lo. Jesus, ele só vai salvar aquele que confessar, aquele que falar: Deus, eu preciso de ajuda. Sozinho eu não consigo. Eu preciso que o Senhor me salve. E aí Jesus, ele vem como nosso Salvador. Mas eu sempre falo que Jesus como Salvador é lá no começo da nossa carreira. Hoje, Jesus não precisa ser o nosso Salvador, porque nós já temos Ele como Salvador. O que precisamos que Jesus seja hoje na nossa vida? Senhor. Porque o Senhor é aquele que manda e nós, como seus servos, obedecemos. Então, Ele nos salvou uma vez, para que a partir do momento que Ele se torne o nosso Salvador, Ele passe a ser o nosso Senhor. E aí em Romanos fala que não deixe que o pecado domine sobre suas vidas, mas entregue-se ao Senhor. Ele está dizendo que existe dois senhores, Jesus e o pecado. Sob qual senhorio você está? Quem você está servindo? Você está servindo a Jesus? Ele é o seu Senhor? Ou você está servindo ao pecado? Você está sendo dominado por ele. Quando nós estamos com Jesus como Salvador e Senhor, nos tornamos imagem e semelhança de Deus. Quando nós estamos sendo dominados pelo pecado, nós continuamos na natureza de Adão, a natureza do velho homem. É por isso que eu acho que esse versículo, que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe, por isso daqui. Porque o homem, o mundo jaz no maligno, está condenado. Mas se você crer e for batizado, o que acontece? Será salvo. Mas se você não crer, já está condenado. João 3,18 fala já está. Marcos 16,15 fala será. Mas João fala, aquele que não crê no unigênito Filho de Deus já está condenado. Tem um filósofo chamado Pascal, que ele diz um teorema, Blaise Pascal, que ele fala que se você crer, você vai ter todo o direito das promessas.
Se você não crê, como você não acredita em nada, então não vai acontecer nada com você. É certo isso? Se você não crê, há condenação. Não existe um terceiro caminho, ou caminho estreito ou caminho largo, a porta estreita ou a porta larga. Se você não crê, ó, tem aqui, vou colocar aqui, tem o crente, que é aquele que crê. Até o diabo crê, está lá em Tiago 2. Os demônios creem e estremecem. E o ateu é aquele que não crê, até o momento que ele leva uma martelada no dedo. Ele bate, ai meu Deus, na hora. Então esse crê e esse não crê. E esse, aliás, esse crê que Deus existe e esse crê que Deus não existe. Os dois são crentes aqui. E existe aquele que não crê. Quem é Deus para você? Não sei. Nunca vi ele. Então, como que eu vou provar que ele existe, como o crente prova? É? E aí o teu fala, mas se Deus existe, por que o mal existe na humanidade? O crente, ele prova pela fé, pelos milagres, pelo testemunho. E o ateu, ele tenta provar que Deus não existe, também. Uma série de fundamentos e provas. Mas o não crente, que não é nem crente e não é nem ateu, ele está em cima do muro. Só que para Deus não existe em cima do muro, porque aquele que não crê já está do lado de cá, já está condenado. E Apocalipse fala que aquele que é crente é quente, e aquele que é o ateu, vamos dizer que ele é o frio. Ele vem no culto, não vi Deus, só vi um monte de gente chorando, um monte de gente gritando, e cadê? Para mim é emocionalismo. Ele não consegue provar que houve uma presença espiritual. O Espírito Santo atuou no meio da igreja naquela noite, naquele culto. Se você for crente, continue assim. Se ele for frio, dá para pregar ainda e dá para o Espírito Santo converter e salvar. Mas e o morno? Difícil. O que Deus fala do morno? Vomitar-te-ei da minha boca. Porque não é nem quente e não é nem frio. O crente continua assim. O frio dá para esquentar, mas e o morno? Que não sabe se é crente, não sabe se é ateu. Aquela história do sapo, que se você colocar ele dentro de uma água quente, o que ele vai fazer? Vai pular. Mas se você colocar ele dentro de uma água fria e esquentando aquela água, ele não vai sentir a mudança da temperatura e ele vai morrer queimado. Então, nós não podemos nos acostumar com o pecado. Ah, não faz mal. Ah, tá tudo bem. Ah, mas fiz isso, mas Deus vai perdoar. E continua pecando. Aquele que encobre a transgressão nunca prosperará. E de uma hora para outra vai ser quebrado. E não haverá conserto para ele. Está lá em Provérbios. Eis que iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo. E João vai corroborar com essa palavra verdade lá em 1 João. Já vamos ver. E no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Qual é a sabedoria de Deus? Qual é a inteligência de Deus? Lê para mim Jó 28, 28, por favor. No oculto me fazes conhecer a sabedoria. Sabedoria de Deus não é saber tudo que Ele sabe. Não tem como. 28. Isso mesmo. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartece do mal é a inteligência. Então aí ele fala da sabedoria e ele fala do temor.
sabedoria é, a sabedoria é a inteligência. A sabedoria é o temor. Temor é respeito. Temor é reverência. Temor é consideração. Inteligência é apartar-se do mal. O que é apartar? Afastar-se do mal. Nós fugimos do mal? Não. Nós nos sujeitamos a Deus, colocamos debaixo da proteção de Deus. Nós resistimos o diabo, que é o mal. E o que acontece? Ele fugirá de nós. Então nós encaramos o mal, porque nós estamos debaixo no esconderijo do Altíssimo. Porém, se tem alguma coisa que tem a aparência do mal, o que a Bíblia fala? Fugir. Fugir da aparência do mal. Nós combatemos o mal, nós pregamos sobre o mal, nós falamos que se continuar seguindo o mal, já tem a consequência, já tem o destino certo. Então, é melhor seguir o outro caminho, o caminho da salvação, o caminho da bênção. Mas quando aparece o mal, mesmo transvestido de bem, precisamos fugir daquilo. José, na casa de Potifar, fiel a Deus, fiel ao seu Senhor, ele viu aquela situação que ele poderia estar juntamente com a mulher de Potifar. O que ele fez? Fugiu, deixou a capa e foi embora. Ele fugiu da aparência do mal, ele não ficou lá fortão. Não, eu vou resistir, eu sou forte, eu tenho Deus, nada vai me abalar. A Bíblia fala que aquele que está em Deus, o maligno não toca. Mas sai dali, escapa-te pela tua vida. Está escrito em Gênesis 19, o anjo falando para Ló. A situação de Sodoma e Gomorra estava muito ruim. Se ele continuasse ali, ele também iria sofrer as consequências. Escapa-te pela tua vida, pega a tua família e vai embora. Então é fugir da aparência do mal. Verdade. Está lá em João capítulo 14, versículo 6. No caminho nós encontramos a verdade. Esse caminho é Jesus Cristo. Purifica-me com isopo. Isopo é uma planta, é uma erva que ela é medicinal. Tanto que na cruz, quando Jesus estava ali sofrendo, mesmo quieto, calado, sofrendo todas aquelas dores, e ele fala, tenho sede, eles colocam o isopo no vinagre, que é pela química, o ácido acético, que ele tem o poder de anestesiar, para diminuir um pouco a dor de Jesus, para ele poder conseguir aguentar até o final. Então o isopo é uma espécie de algodão, para limpar, né, para purificar. Então aí ele fala, purifica-me com isopo, e eu ficarei mais alvo do que a neve. E aí nós temos o hino da harpa cristã 39. Alvo mais do que a neve serei. E tem um hino que nós louvamos hoje, que tudo acontece pelo sangue. Então nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Aqui vamos ver em 1 João. E aí Davi continua. Versículo 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. O que quebrou os ossos de Davi? No Salmo 32. Pecado. Ele se calar diante do pecado. Ele tentar esconder. E aquela coisa que quando a gente faz alguma coisa errada e fica calado, não preciso contar para alguém, preciso falar para alguém. E aí lá no vídeo eu coloquei que no catolicismo, o que tem ali naquela salinha, naquela portinha? O confessionário. Oi? Quase isso que eu quis dizer. O que a senhora tinha dito? É que teria um padre para poder se confessar. Isso, tem um padre para poder se confessar. O pastor Abraão ficaria ali. E daí teria uma filinha aqui.
Eu fiz isso, fiz aquilo. Reza um Pai Nosso, Ave Maria. Um Pai Nosso, 10 Ave Maria. Daí vem outro, fiz isso, fiz aquilo. E aí se o juiz chegasse se eu cometesse um crime, chegasse para ele, ó, eu matei alguém. Ah não, o pastor Abraão vai ser testemunha. Ele vai ser testemunha? Não, porque ele está debaixo do segredo de confissão. Então a lei protege o padre que não seja testemunha diante da confissão de um pecado, porque é a doutrina que eles seguem pela Bíblia. O evangélico, não vou dizer que não tem essa liberdade de chegar para o pastor, confessar, pedir orientação, pedir que ajude ele a orar para que Deus vai perdoar o pecado. E se for algo assim um pouco de repercussão, os irmãos já estão sabendo que aquele irmão fez aquilo, daí cabe afastar ele de algumas oportunidades, dar um tempo para ele poder refletir, consertar a sua vida, até ele voltar para a comunhão da igreja. Hoje, com esse tanto de denúncia que tem, e tudo é assédio, se o irmão for meio revoltado, o pastor vai colocar ele na disciplina, pode até criar um processo. Ah, mas por quê? Quem que é ele? O que ele pensa que é para falar que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo? Mas a Bíblia fala que o pai corrige o filho que ele ama. E correção não é o mesmo que disciplina. E lá no grego, a palavrinha disciplina e correção é paideia. Só que paideia para o grego é o mesmo que educação. É o mesmo que escola, ensinamento. Então, quando alguém é colocado na disciplina, ele está sendo educado a não fazer mais aquilo. Então, tem essa questão da confissão do pecado. Existem algumas denominações que falam que se a pessoa pecar, nunca mais ela pode voltar para a comunhão. Só que não é isso que a Bíblia fala. O que Jesus falou para a mulher adúltera? Vai e não peques mais. Se ele mandou ir, é para ir, está livre. Onde são teus acusadores? Se eles não te acusam, eu também não te acuso. Vai e não peques mais. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Então os ossos foram quebrados, porque ele se calou, e não houve confissão no começo, mas depois da revelação do profeta Natã, ele vai lá e se declara: esconde a tua face dos meus pecados, novamente, e apaga todas as minhas iniquidades. Agora ele pede mudança, ele pede renovo, transformação. Você caiu, mas você não vai continuar no erro, você vai se levantar. E aqui Davi, ele sabe que ele não vai conseguir se levantar sozinho, por isso que ele fala: Deus, cria em mim, ó Deus. É só o Senhor que pode me levantar, é só o Senhor que pode me tirar dessa situação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, olha a pureza, e renova em mim um espírito reto, porque o Espírito de Deus é reto, o Espírito de Deus é santo. Então Davi pede o Espírito Santo na sua vida. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. E aqui, para quem não acredita na Trindade, ainda não acredita, Davi está falando com quem? Deus. Pedindo para não retirar o quê? O Espírito. Alguém lê o próximo versículo da leitura bíblica. Não retire de mim o Espírito Santo. Não me lance fora da tua presença. Presença de Deus. E mais? E não me retire de mim o teu Espírito Santo. Espírito Santo. Que mais? Tornar dar-me alegria na tua salvação. Alegria do quê? E quem é o Salvador? Jesus. Olha Davi aqui.
Pai, Filho e Espírito Santo. De Deus ele não quer que seja retirada a presença. Do Espírito Santo ele não quer que seja retirada também a presença, né? E de Jesus ele não quer que seja retirado a alegria. Então ele fala: Pai, não retire de mim nem o Salvador, a salvação, e nem o Espírito Santo. 5 minutos para a conclusão. Eu quero o Senhor na minha vida. 1 João é uma mensagem desde o versículo 6 até o versículo 10, que fala: se acontecer isso, acontece isso. Então ele começa na condicional. Se dissermos que ele fala que Deus é luz, ele parte desse princípio. Mas se temos comunhão com ele, andamos em trevas, então não praticamos a verdade. Se andamos na luz, como ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo faz o quê? Purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecados, fazemos de Deus mentiroso. Não é que nós nos tornaremos mentirosos, mas fazemos dele mentiroso, porque ele falou que nós temos pecado, só que ele não só informou a doença, ele deu remédio, que é Jesus, que é a salvação. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, nós já vimos isso lá no Salmo, para nos perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então não adianta ler a Bíblia, não adianta orar, não adianta jejuar, se acreditar que não tem pecado. Porque a Bíblia fala que tem pecado. E a Bíblia, o centro da Bíblia é Jesus Cristo. E agora o versículo 2, versículo 1. Quem pode ler? Meus filhinhos, estáis, pois eu vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Lá no curso de Direito, o que a gente fez? Eu trouxe até o Código de Processo Civil aqui, que fala que o advogado, quando a gente tem uma situação, precisa conversar com o advogado, que é essencial a justiça, e na petição inicial, eu não vou pedir para o advogado, eu vou pedir para o excelentíssimo senhor juiz de direito. E quem que é o juiz aqui? É Deus. E quem que é o advogado? Jesus. Ele é o advogado. O que eu preciso fazer com o advogado? Dizer tudo o que está acontecendo, para que esse advogado ele possa montar uma peça, uma petição inicial, endereçada para o juiz, para que ele possa me defender. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensina que nós apresentamos a nossa petição para Deus. Pai, perdoa os nossos pecados. E em 1 João capítulo 2 fala que o nosso advogado é Jesus. Então eu posso dizer só metade do que está acontecendo para o advogado? Não, eu tenho que confiar nele. Nós confiamos em Jesus dizendo tudo aquilo que está acontecendo com a gente? Porque se nós falamos: Jesus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, preciso pedir perdão para o Pai. O próprio Jesus, que é advogado, ele fala: Pai, perdoa eles. Não foi isso que ele falou na cruz? Pai, perdoa-lhes. Olha Jesus advogando pelos fariseus que tinham crucificado ele. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Se até os inimigos de Jesus pediu para perdoar, para o Pai perdoar, quanto mais nós que estamos tentando nos aproximar dele. Ele vai chegar até Deus e falar: Pai, perdoa ele, perdoa ela, porque ele é pecador, porque ele é homem, mas ele reconheceu o seu pecado, ele está confessando o seu pecado, ele veio até mim, ele está querendo que eu seja o salvador dele, mas somente o Senhor
pode perdoar pecados. E aí, né, Marcos, acho que é capítulo 13, capítulo 4, fala: perdoados estão os teus pecados. Daí aqueles homens falam: quem ele pensa que é para perdoar pecados? Daí Jesus fala: para mostrar que o Filho do Homem tem poder, eu digo para você, levanta-te e anda. Ele levantou e andou, aquele paralítico. Depois ele fala: vai, a tua fé te salvou. Então, Deus é perdoador, o Filho é perdoador. E o Espírito Santo, onde fica nessa história toda? Ele tem uma função que é maravilhosa, que é intercessor. O advogado não é aquele que intercede perante o juiz? Então, o Espírito Santo também é nosso advogado. Todos eles com o objetivo de que o homem seja perdoado. Mas, e a condenação? Isaías 53 fala que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores estavam sobre ele. E em 2 Crônicas 7,14 fala que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e mudar o seu caminho, eu ouvirei, sararei e perdoarei. Perdoarei e sararei a sua terra. Então, precisa se chamar pelo nome de Deus, precisa buscar a Deus, e aí Ele nos perdoa. Amém? Qual vai ser o grito de guerra aí das irmãs? Nos ajudem. Irmã Rose. Mais alto que a neve serei. Glória a Deus. Hino 39. Mais alvo do que a neve serei. Mais alvo do que a neve serei. O ensino bíblico da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão. A palavra de Deus mostra a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo e assim alcançar o perdão. E a confissão do pecado é o único caminho para a cura e a restauração do corpo, da alma e do espírito. É o resumo da aula. Alguma pergunta, irmãs? Tudo certo? Tudo claro? Tudo resolvido? Confessar e deixar, né? Porque assim, mais alvo do que a neve serei.